a educação não é um mecanismo aleatório, é um processo orientado por diversos normativos. A gente tem a LDB, né, que é ela foi criada em 1996, é a legislação principal que regulamenta a educação, o sistema de educação brasileiro. Ela garante direito e as diretrizes, né, de todo o sistema de educação no Brasil. Depois da LDB nós temos a BNCC, que é um documento também obrigatório, que define as aprendizagens essenciais, né, em competências e habilidades que todos os alunos de todas as modalidades de ensino, né, precisa aprender ao longo da sua vida escolar. Temos, né, os currículos, que são adaptações, contextualização dessas diretrizes à realidade local, à realidade regional e cultural de cada sistema de ensino. Por último, nós temos o PPP, né, que é o Projeto Político Pedagógico da Escola. É um documento que aproxima todas essas diretrizes, né, e que se alimenta também de todos esses normativos. É um documento que não é construído apenas pela direção da escola, não é construído apenas pelo corpo docente da escola. É um documento que se constrói a muitas mãos. Então, é um processo que se passa por escutas, né? E a partir desses desejos, dos objetivos, a gente cria metas, a gente cria ações, né, que a escola almeja desenvolver em curto, médio e longo prazo. O nosso projeto político-pedagógico, ele estava em defasagem desde o ano 2000. No ano de 2022, houve a necessidade da reconstrução do projeto e nós, durante esse tempo, de 2022 a 2025, houve diversas reuniões na nossa escola, visita nas comunidades, né? Essas reuniões foram convidadas todas as representações, né, que faz parte da nossa comunidade. E no ano de 2025 nós tivemos a missão de concluir esse trabalho. Foi uma busca por informações, por registros, e houve também a necessidade de fazer visitas nas comunidades, e nós fizemos esse trabalho. E hoje é motivo de muito orgulho apresentar para toda a comunidade escolar esse trabalho que norteia o trabalho aqui da nossa escola. Quero aqui também estender os meus agradecimentos a todas as pessoas, né, que contribuiu, né, para a construção desse documento. A gente chegou a visitar comunidades, né, a gente chegou a ouvir representações das comunidades para que nós chegássemos na fase final desse documento. Então hoje a gente pode dizer que a nossa escola, a MDS, tem um projeto político pedagógico construído de forma democrática. A escola é muito mais do que um espaço de ensino. É um lugar onde histórias se encontram, sonhos são construídos e o futuro começa a tomar forma. No coração da zona rural de Correntina, na Bahia, está a Escola Municipal Divino Espírito Santo. Uma instituição que representa não apenas educação, mas também identidade, cultura e pertencimento. Apresentamos agora a história, os valores e o compromisso da escola com a formação humana e com o desenvolvimento das comunidades que ela atende. Meu nome é Ana Moreira Barreto, sou nascida em Catulé, criada, casei, vim para a praia. Agora aqui está com 59 anos, vai fazer 59 que eu moro aqui, né? Muito feliz, graças a Deus. Uma importância muito grande, né? Porque aqui há 50 anos não tinha, né? E eu estudei, tem 60 anos que eu comecei, fiz uma aulinha com o Zé Bernardino, que é avô dele, bisavô dele, né?
Eu caminhava 6 quilômetros a pé, com o pé no chão, sem sandália, pode dizer. Tava a sandália na mão para não quebrar na estrada. Então eu vinha, chegava às 10 horas, aprendi a ler, assim, pouquinho, que eu já sabia. Eu já sabia ler qualquer livro, até o velho mesmo admirava de eu saber. Que menininha danada, essa menina. Meu nome é Senhorinha Silvia de Souza, moro aqui na comunidade de Bonito e trabalhei 21 anos. E eu acredito que o que a escola representa é que é um lugar que a pessoa, que os alunos que vai aprender a ler e escrever, porque é um ambiente que, né, que é muito bom ele estar ali dentro, ali, ter professor responsável por aquilo, né? A minha contribuição, que eu trabalhei 21 anos como merendeira, fiz o que eu pude, fiz de coração, de amor, né? Porque eu trabalhei esses 21 anos, foi muito bom. Não trabalhei mais porque não dei conta, né? Devido aos problemas, né? Mas para mim foi muito bom demais. Saí com saudade das colegas, né? Porque foi muito bom, trabalhei com carinho, com dedicação. Meu nome é Maria Silva da Costa e tenho orgulho de eu ter terminado, sabe? Trabalhar 25 anos não é fácil, lamento. A escola era assim, arrumava uns bancos, sentava. Assim, no tempo de meu pai, que pai ensinava os outros meninos naquela escola antiga. E eu ficava observando, sabe? E para mim eu tinha vocação de ensinar. Eu achei muito importante essas aulas aqui, essas escolas, meu filho passou tudo por elas aí, na medida na medida do possível, todo mundo saiu bem, né? Tranquilo, não ficou ninguém mal falado, né? Mal, assim, educado, né? Todo mundo bem, então para mim foi uma importância muito grande e até hoje está sendo. De primeiro tomar um cafezinho na casa, vinha para a aula, voltava meio-dia só com o café de cedo. E hoje tem merenda, tem alimentação, tem muitas coisas, tem carro. E para mim a importância é muito grande, eu acho, né? Achei e estou achando até hoje. Meu nome é Cleidiane, mas todo mundo me conhece como Preta, Pretinha. Eu sou engenheira agrônoma de formação e sou militante social. Eu acho que uma das melhores lembranças assim, da minha vida e da minha infância, ela está muito atrelada à escola aqui na praia, né? Eu me lembro que eu fui estudar, eu tinha 5 anos de idade e antes disso é aquela ansiedade para chegar o período da escola. Então, a minha relação com a educação, com o ensino, meu início de mundo, nesse sentido educacional, ela acontece na escola da praia, né? Então, não tem como eu pensar ensino, aprendizagem, educação formal sem pensar na escola da praia, Escola Municipal Divino Espírito Santo. Foi onde eu aprendi a ler, foi onde eu aprendi a escrever, mas foi onde eu aprendi a falar. Eu lembro que eu era muito pra frente assim, na escola, de participar de peça teatral, de participar de quando tinha esses eventos, né, de fazer coreografia. Então vai muito além da escrita, vai muito além da leitura, é como a gente também se posiciona na sociedade, né? Como a gente aprende a superar limites, desafios. Então, de todas as lembranças, assim, todos os agradecimentos que eu tenho que fazer na minha vida em relação à educação, essa escola ela tem um espaço assim, enorme dentro do meu coração, né? Olá, eu sou Solange Moreira Barreto Silva, tenho 47 anos, sou da comunidade de Brejo Verde. O papel da associação na comunidade é organizar, discutir, planejar juntos. As atividades são coletivas, a gente discute, direciona, a gente também se organiza. Sim, eu posso dizer que a associação, ela, não, ao meu ver, ela não contribui diretamente, ela contribui indiretamente, com articulações, conscientização, a luta pelo cuidado com o rio arrojado, o envolvimento nas lutas, quando a gente traz, né, o processo de luta, a gente envolve os jovens, né, as crianças, se conscientiza, orienta, e o cuidado pelo rio arrojado pode ser diretamente, porque a escola ela faz parte, né, de um todo, ela se envolve na questão de usufruir, né, entender que é preciso cuidar, porque senão pode perder. Depende dos alunos, né?
Depende de quem está estudando, o que quer seguir. Porque se eles querem seguir o caminho longo, tem muitas oportunidades. Agora, se não querer, para no tempo, porque nem bem todos que estudam aí, tudo tem a profissão, todo mundo tem seus trabalhos, educado, faz as coisas tudo certo. Agora, se não querer, ninguém pode fazer nada. Se não querer, não pode fazer nada, né? Porque se a pessoa tem interesse em chegar em algum lugar, vai procurando oportunidade, porque as oportunidades estão aí. No tempo meu não tinha, mas hoje tem, né? Tem escola grátis, tem passagem grátis, tem comida, tem livro, tem uniforme, que é direito do município, é esse, do estado. Então, para mim, aí fica à vontade de cada um. Cada um faz o que pensar que é melhor. Aí, um certo tempo, pediram para mim dar um nome, para fazer, no meu nome, fazer uma escola no Brejo Verde, aqui na Barra do Brejo Verde, onde a outra professora saiu, deixou lá. Aí, eu ia a pé, todo dia eu tinha que ir a pé. Aí comecei a desmaiar de novo. Aí não dei conta, fui lá no prefeito, se dava um jeito. Aí eles fizeram lá, pedido do meu nome, fizeram um colégio lá no Divino Espírito Santo, na prainha. Aí eu lecionei lá, na prainha. Moça, se eu não me engano, era duas, era uma minha e outra da outra professora, porque já estava pesado para mim. Aí colocaram uma para dar o pré-fraco, pré-forte, e eu fui dar as 3 séries, primeira, segunda, terceira. Como pai, espera-se que a escola seja um ambiente seguro, acolhedor, onde a criança possa se interagir, aprender, participando das reuniões, participando da tarefa do dia a dia dos filhos, não transferir a responsabilidade de casa para a escola. O que eu mais gosto na escola é ver meus amigos, professores, aprender coisas novas. Como a escola pode me ajudar a alcançar meu sonho? O meu sonho é fazer faculdade de design, né? Porque eu gosto muito de desenhar e acho que a escola pode me ajudar muito a alcançar esse sonho. Eu gosto de estudar na Escola Municipal de Divino Espírito Santo e sei que ela vai contribuir muito para o meu futuro. Nossa comunidade ela tem um privilégio muito grande de estar localizada assim, dentro do cerrado, que passa um rio no fundo da nossa escola. E aí é uma coisa que eu lembro com muito carinho e assim com muita gratidão, que foi quando eu comecei a entender, inclusive, lógico, dentro da minha casa, dentro da comunidade, dentro da minha família, mas a escola, para mim, ela teve um papel fundamental, foi discutir a conservação do cerrado, né? A defesa dos rios, a defesa das águas. Então eu lembro que eu gostava muito, porque os professores, não sei se hoje ainda fazem isso, mas que levavam a gente para conhecer a comunidade. Então a gente tinha muitos passeios pela beira do rio, a gente já fez piquenique ali onde era o Rego Grande, a gente ia fazer piquenique no Rego Grande. Então, época de caju, a gente ia para o cerrado fazer coleta de caju. Então, a escola ela sempre teve muito ciente do lugar que ela ocupa, inclusive de discutir o cerrado, de discutir a comunidade, de discutir como é que a nossa vida passa por esse local, né? Passa por ter um rio que corre ao fundo da escola. Então, eu acho que é uma das coisas que eu mais gostava, que eu mais lembro, era essa capacidade de atrelar os ensinamentos do livro didático, mas também trazer constantemente a realidade da comunidade, a realidade do aluno. Então, quando a gente ia para o Rio, beleza, que era um momento de alegria, mas a gente também entendia a importância, né? Qual é a importância da água? Ela tem importância econômica, ela tem importância cultural, ela tem importância religiosa. E desde pequenininho a gente ia vendo como que isso era importante na vida das nossas comunidades, né? Oi, pessoal, todos bem? Passando aqui para falar um pouco da gratidão e do orgulho que eu carrego de ter sido parte da Escola Municipal de Divino Espírito Santo. Tenho respeito e admiração por todos os profissionais que aí estão. Sou muito grato por ter convivido e ter aprendido com todos. Rezo todos os dias para que Deus conceda muita saúde, muitas realizações para todos vocês e para que a nossa escola cresça cada dia mais. Falar dessa escola é falar
formação, falar de amor, falar de zelo e de cuidado, né? E vocês contribuem diretamente com a formação da gente que teve a oportunidade de passar por aí. Forte abraço, gratidão a todos. Um dia eu passei por este portão enquanto uma aluna, carregando comigo uma mochila e dentro dela muitos sonhos. Graças aos profissionais dessa escola que atuaram e atuam aqui até hoje, eu alcancei parte desses sonhos. Hoje eu sou uma profissional formada graças ao trabalho e do legado que essa escola vem construindo. Hoje tenho o privilégio de trabalhar aqui, na escola em que eu estudei e que me formei. E a escola, ela como atua no espaço, no território, ela também pertence, pertence, e os alunos também que estudam na escola, boa parte da comunidade onde eu moro, de Brejo Verde. Então ele já tem essa conscientização porque já ouviu, e vem tentando aprender os seus direitos, os seus deveres, como cuidar da natureza, como cuidar da sua própria vida. Pois a mensagem que eu deixo é que eles continuem trabalhando, os professores dedicando a eles, ensinando o que sabem, que os professores não podem abrir a cabeça de quem não dá, Então, o que eu acredito é assim, e que os professores são capacitados, eles trabalham de acordo com o que eles sabem, e os alunos também têm que dar muito valor nos professores e ter obediência, Então, o que eu acho é isso, e que hoje que quase não está tendo, Mas a gente sempre pede a Deus assim, que consegue, que os professores conseguem dominar, trabalhar honestamente, fazer as coisas certinho e que eles possam aprender. O conselho que eu falo para eles é que na minha juventude eu tive vontade de estudar e não tive oportunidade. E quem tiver, acompanhe que não vai se dar mal. Lá na frente tem de se respeitar os outros. Porque se não tiver respeito não tem nada a fazer, O respeito é que é o começo e o fim de tudo. E o cuidado com o que vai falar, o que vai fazer, o que vai agir dentro da sala de aula. E o caso para mim, tudo depende de respeito de todo mundo, Tanto professor como aluno, com todos que envolvidos com a sala de aula, político, funcionário, todos que estiverem envolvidos têm só palavra, Meus alunos, desculpa falar meus alunos que já foi, aí são os descendentes, os futuros de hoje, o futuro do Brasil, as crianças, que vocês encorajam mais, entra com esperança, estuda com perfeição, que hoje está tudo fácil. Naquela época não tinha nada de recurso, era tudo na mão, sabe? Na mão, e hoje tem as máquinas, que ajudam o homem, ajuda as crianças, professor, e que vocês continuem obedecendo seus professores, que vocês estão arranjando tudo fácil. E eu não arranjava nem cadeira para botar meus meninos para sentar, nós sentávamos no chão, sentávamos na esteira. Quando aparecia um banquinho, eu ficava alegre de colocar a provinha para fazer o aluno sentar no banquinho e responder a prova. A Escola Municipal Divino Espírito Santo reafirma seu compromisso com uma educação que transforma vidas, uma educação que respeita a cultura, valoriza a comunidade e prepara os estudantes para os desafios do futuro. Mesmo diante das dificuldades, a escola continua acreditando no poder transformador da educação, porque educar é semear conhecimento, esperança e cidadania.